Fala pessoal, vamos lá, vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Primeiro, uma rápida explanação daquilo que vimos na aula anterior, sobre o tema, ou seja, vamos entender como é que os americanos se consolidaram como uma nação independente, como eles construíram esse ideal nacionalista com destino manifesto, de que forma ocorreu rapidamente revisando o que chamamos de marcha para o oeste e, por fim, falar da Guerra de Secessão. Em nossa última aula, a gente já tinha feito um relembrar, primeiro sobre o processo de independência, saber que eram as 13 colônias inglesas, que essas 13 colônias inglesas elas possuíam o que a gente chama de self-government, ou autogoverno, ou seja, tinha uma autonomia muito significativa. Entretanto, a Guerra dos 7 Anos muda tudo, pois a Inglaterra criou uma série de impostos que acabaram desagradando muito os colonos, realizaram o primeiro Congresso Continental, ou seja, tentaram reverter a situação com a Inglaterra, acabando com esses impostos, os ingleses não aceitaram, acabaram realizando um segundo Congresso Continental e nesse segundo Congresso Continental declararam a sua independência em 4 de julho de 1776. Ótimo. Claro que a Inglaterra, proprietária da colônia, não iria aceitar. Bom, se a Inglaterra não aceita, a gente imediatamente tem o quê? Uma guerra de independência. Essa guerra de independência, que vai ser travada agora entre os Estados Unidos, e por que a gente chama de Estados Unidos e não de 13 colônias? Porque eles declararam a independência. Simples, fato. E a Inglaterra, e lembrar que essa guerra dura de 776 até 81, e que neste processo foi fundamental a ajuda da França. Não estou dizendo que os americanos não ganhariam a guerra caso os franceses não ajudassem, mas essa ajuda francesa foi determinante para que os Estados Unidos obtivessem sua vitória e, consequentemente, a sua independência, depois que derrotaram os ingleses na Batalha de Yorktown em 1781. Bom, aqui começa nosso processo de expansão. De que forma aconteceu? Primeiro, após a independência, através do Tratado de Paris, reconhecida a independência pelos ingleses em 1783, nós temos aqui o primeiro avanço territorial. E aí a gente vai direto para o mapinha, para não perder tempo, o resto do conteúdo está aqui assinalado para vocês, e a gente vai entender que, para o processo de expansão americana, ocorreram duas formas, ou com emoção ou sem emoção. Sem emoção, quando os Estados Unidos compraram territórios ou agiram aí de forma diplomática. Com emoção, com guerra. E aí sobrou para o pobre do México, ainda hoje parceirão dos Estados Unidos, mas que roubou metade do território mexicano. Então vamos lá, rapidinho, rever esses tópicos. Bom, aí está o território original, as 13 colônias, aí nessa corzinha aí, roxazinha clara. Depois, quando assina-se o Tratado de Paris, você tem a cessão de territórios pelos ingleses da região em verde claro, dos montes Apalaches até o rio Mississippi, e também naquela parte superior ali próxima a Nova York. Esse é o primeiro avanço para o oeste. Posteriormente, os americanos compram vários territórios, destaque para a Louisiana, comprada dos franceses, da Flórida, comprada dos espanhóis. Por que eles venderam? 2 países que estavam em dificuldades financeiras na Europa e acabaram vendendo os territórios quase de graça aos Estados Unidos. Os russos, território 11, que acharam que tinham vendido só gelo para os Estados Unidos e venderam, na verdade, uma bola de riqueza, porque o Alasca tem petróleo, tem ouro, tem diamante, tem minério de todo tipo. Então, é uma região riquíssima, não está nessa parte continental central dos Estados Unidos, mas está ali logo acima do Canadá, e que abriu acesso dos americanos ao Estreito de Bering, ao Mar de Bering e ao Golfo do Alasca. E nós temos também ali o território 12 comprado ao Japão, depois de um conflito entre os 2 países bem rápido. Bom, dessa forma você tem territórios comprados. Territórios negociados. Território 4 e o território 8, assim como o território 6, foram tratados, depois firmados com os ingleses, que acabaram cedendo, sem custo,
para os Estados Unidos esses territórios. E aí vem o processo de guerra. Gente, o Texas é uma região que logo se descobriu o ouro, começou a corrida do ouro nessa região, milhares de americanos começaram a invadir um território mexicano, o território não era americano, é mexicano, certo? E esse território mexicano acabou, certo, sendo invadido por esses milhares de americanos, que mesmo governados por mexicanos, não se sentiam satisfeitos, diziam que os mexicanos humilhavam, tal, aquela coisa. Eles estão no México, eles tinham que obedecer às leis do México. Não quiseram, declararam a independência do Texas, ou seja, fizeram a revolução, e os Estados Unidos, mala, compraram essa ideia, acabaram declarando guerra ao México. O México tinha um grande exército, mas era muito ruim, mal preparado, mal treinado, mal equipado, e acabaram sendo derrotados, perdendo nesta guerra todo esse território 7 que você está vendo aí, do Texas, e depois da assinatura em 1848 do Tratado de Guadalupe Hidalgo, o que aconteceu? Os mexicanos ainda foram obrigados a ceder um território gigantesco, que é a Califórnia, riquíssimo, né? O território 9, e mais adiante um pouquinho, ainda foram forçados também a vender o território do Novo México por quase nada. Assim se forma o gigante continental, banhado por 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico. E assim se começa o imperialismo americano. Os Estados Unidos agora são uma potência territorial, continental, banhada por 2 oceanos e ávido por riquezas. Assim se forma os Estados Unidos da América. Todos esses dados estão contidos no texto que vocês vão receber como suporte. Aqui, a gente não precisa perder tempo, assim como também da guerra, né, mexicano-americana, que vai de 46 a 48, e como chamei a atenção há pouco tempo aí, a assinatura desse polêmico tratado em que o México cede territórios significativos aos Estados Unidos por quase nada. Beleza? Só para ilustrar, aqui está o território do México, né? Se você pegar o território original, é dessa linhazinha preta lá embaixo na Guatemala até a linhazinha preta nos Estados Unidos. E depois o que é que os americanos arrancaram em verde, em amarelozinho claro e amarelozinho escuro, certo? Todo aquele território, aquele desenho que nós vimos acima no mapa, certo? Ou seja, os Estados Unidos tomaram praticamente metade do território mexicano. Beleza? Uma vez expandido, vamos encher de gente. Então essa marcha para o oeste deveria incentivar a ocupação do território por cidadãos americanos, certo? Errado. Tinha poucos americanos no processo. Então o que é que nós vamos ter que ter? Estrangeiros, incentivar estrangeiros a vir para os Estados Unidos. E assim vieram a partir de 1860, quando foi assinada por Lincoln, presidente feio, não estou dizendo exagero nenhum, é só olhar a foto dele, certo? Quando ele assina o Homestead Act, né? Então, ou seja, a lei do povoamento. Os americanos vão vender terras, acres, aos milhares para colonos europeus, principalmente italianos, que chegam em número quase absurdo de 10 milhões, né, com um compromisso simples: morar, prosperar, desenvolver esse território. Porque a partir do momento que eles desenvolvem o território, né, eles também geram riqueza, prosperidade. E aí o Homestead Act mostra o tamanho de sua força, de como os Estados Unidos organizaram o seu processo de colonização. Aqui você tem um cartazinho que mostra, explica bem. Só o Nebraska, certo? Nessa história de vender isso como o Jardim do Oeste, né? Vendeu aí 50 milhões de acres a um preço irrisório de 2 dólares e 50 por cada acre, né? Podendo ser você chegar aí a 160 hectares de terra. Ou seja, os americanos estavam agora no segundo passo, povoando. Ótimo, tudo lindo, tudo progresso, tudo maravilhoso, tudo desenvolvimento? Não. Durante esse processo de expansão, tem sempre alguém que perde. No capitalismo é assim. Quando alguém ganha, alguém está perdendo. E os perdedores, meu filho, foram os índios que estavam no caminho, certo? Milhões de índios, de nações indígenas inteiras, que estavam nesse caminho do progresso, que estavam no caminho do destino manifesto, vão ser obrigados a deixar suas terras, certo? Vão ser forçados a um processo migratório que acaba com a morte de milhões desses nativos.
Cherokees, Hailuks, Apaches, Sioux, Comanches, Moicanos, entre tantas outras nações indígenas que vão ser expulsos com incrível violência e vão ter seus modos de vida afetados. É como se você, que nasceu em sua cidade, que ama o lugar que você mora, tivesse que simplesmente deixá-lo por imposição de alguns para viver num lugar completamente diferente, sem pertencimento, sem história cultural, sem seus ancestrais, em terras horríveis, desérticas, aonde isso vai acabar com esses índios. Essa lei de remoção triste dos índios, certo? Que começou já em 1830, antes, né, do grande processo de expulsão mesmo a partir dos anos 60, vai ser chamado de Trilha das Lágrimas, certo? Das pessoas que correram para essas regiões forçadamente, né? E aí não precisa nem dizer o porquê do nome Trilha das Lágrimas, né? As pessoas que morreram nesse processo de translado foi uma coisa surreal. Aqui embaixo você tem, né, nações indígenas que vão sendo expulsas e banidas para dentro de territórios ou reservas indígenas criadas pelos americanos. Colocaram esses nativos, a maioria deles, em reservas desérticas já próximas do México, certo? E o modelo que estabeleceram para isso e a justificativa que utilizaram para isso foi o que a gente chama de destino manifesto, né? Deus havia predestinado para que eles ocupassem aquela terra, certo? Os Estados Unidos estavam ali para levar desenvolvimento e civilização, mas os índios não faziam parte desse processo, tá certo? Então eles vão simplesmente pagar aí o altíssimo preço, né, de terem ocupado terras que agora eram ambicionadas não só pelos americanos, como pelos colonos ao longo desse tempo. Acho que você, uma vez na vida pelo menos, já deve ter assistido algum filme de faroeste americano, né, em que você vê os soldados azuis do exército da União enfrentando malignos índios. Malignos, os caras estavam defendendo sua terra, meu amigo. Entretanto, Hollywood procurou ao longo de muitas décadas vender essa imagem de que, na verdade, os índios eram ruins e os mocinhos eram os soldados americanos que chegavam para roubar sua terra. Beleza? Aqui você tem a representação exatamente disto aqui, né, do que foi a teoria do destino manifesto. Você tem aí os colonos avançando, a energia que vai chegando, os trens que vão abrindo ferrovias para levar e transportar riquezas, né? E enquanto isso, índios e animais vão sendo banidos do caminho para o agronegócio, para os colonos, para o desenvolvimento, para o capitalismo. Isso aqui não é uma apologia a comunismo nem nada, é uma realidade, certo? Da mesma forma como o Brasil caminha a passos largos para tomar terras e reservas indígenas, para abrir caminho para a soja, para vender para os chineses, para vender para os americanos, para vender para a Europa. Beleza? Então, dentro desse processo de teoria, né, de Deus que dá aos americanos esse direito de roubar as terras, e eu tenho certeza que Deus não deu, né, vai se formar o grande país americano, a grande política americana, mas que vai acabar entrando em choque. E aí começa a nossa história sobre a Guerra da Secessão. E por que a Guerra da Secessão é um conteúdo tão importante? Olha só, primeiro porque é uma guerra civil e foi a maior guerra civil dos Estados Unidos. Cuidado para não sair dizendo aí que é a maior guerra civil do mundo, certo? Só na Guerra Civil Chinesa morreram quase 10 milhões. Mas essa sim foi a guerra que mais matou americanos, em todas as guerras que eles participaram, né? E é um marco na história dos Estados Unidos, quando você vai ter defrontado um lado do país contra o outro. Oxente, mas por que eles brigaram? É um povo tão feliz, tão organizado. Pois bem, aqui está o mapinha para lhe organizar e lhe ajudar nesse processo. Você vai ter todos esses estados em azul, aqueles estados que defendiam uma política, certo, de desenvolvimento industrial, uma política de desenvolvimento comercial, e defendiam principalmente o fim da escravidão. Para eles, o trabalho assalariado era o caminho, porque trabalho assalariado, o nome está dizendo, se ganha dinheiro, se gera receitas, se gera comércio, e que a escravidão era um atraso na vida dos Estados Unidos.
esqueceram de combinar com os estados do sul. E aí você tem o Arkansas, o Mississippi, a Geórgia, a Flórida, as Carolinas, a Virgínia, o Texas. Países escravistas que usaram a escravidão ao longo de séculos, desde o processo colonial, lá nas 13 colônias, quando era só aquela partezinha da região leste, para produção agrícola e para exportação. Então, na visão desse povo do sul, quanto menos burocracia tivesse para importar produtos, por exemplo, melhor, porque eles vendiam produtos agrícolas e compravam produtos manufaturados. Já para a turma do norte, quanto menos escravidão, melhor, pois escravos não têm salário, não compram. E como eles produzem, quanto mais taxas e proteção contra produtos importados, melhor. Então temos um problema gigante aí. Nós temos o norte defendendo uma política protecionista, fechar o país com impostos para não concorrer e proteger a indústria americana. No sul, regiões agrícolas escravistas, querendo manter essa política. Isso vai dar em confusão. E deu. E aí nós vamos ter exatamente, certo? Essa rivalidade entre norte e sul, está aqui no textinho, certo? Primeiro, em relação à questão do trabalho escravo, né? Enquanto um lado defendia, o outro contrariava, né? E temos também esse debate econômico, né? Quando o norte tenta fazer aí sua política protecionista e o sul sua política livre-cambista. Então é protecionismo versus livre-cambismo. Onde é que vai desembocar tudo? Em uma danada numa eleição no ano de 1860, quando o candidato republicano, não votem, por favor, em Donald Trump. Conversa, vamos embora para cá. Certo? Quando o candidato republicano Abraham Lincoln vence a eleição de 1860 contra Andrew Johnson, que era o democrata, Johnson representando o sul, Lincoln representando o norte, e quando Lincoln e Johnson se encontraram na eleição, deu Lincoln. E Lincoln disse que era um absurdo os Estados Unidos não ser um só país. Como assim? Ele disse, esse país será um país a qualquer custo. Ou seja, vai ser uma só política para todo ele. Isso vai gerar uma insatisfação gigante na turma do sul, que simplesmente vai dizer não, e vai se formar aqui o grande problema. O sul decide formar um novo país, uma confederação de estados, os Estados Confederados, elege o democrata Jefferson Davis como presidente, mantém sua política agroexportadora, escravista e com o mercado aberto, enquanto o restante do país mantém-se unido, por isso que são os unionistas, com Lincoln representando esse presidente, industrializado, defendendo a abolição e querendo protecionismo. A Guerra Longa, de 1861 até 1865, vai ceifar a vida de mais de 500 mil americanos, certo? E dentro dessa forma, no fim das contas, o norte industrializado vai derrotar o sul, certo? Que embora tivesse os melhores generais, os melhores soldados, não tinha o potencial de desenvolvimento de armas, fardamentos e uma população muito maior, certo? E acabam vencendo, destruindo grande parte do sul dos Estados Unidos e forçando os estados a aceitarem a abolição da escravidão, que vem pelo presidente Lincoln, organizada em 1865, na 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que só tem 27 emendas desde que foi criada, aonde aboliu-se a escravidão e os Estados Unidos iniciam uma trajetória de política industrializada, assalariada e imperialista, como a gente vai ver depois nas próximas aulas. Só para fechar, aqui o número de homens alistados dos dois lados, né, e o número de mortos, absurdo aí, ultrapassando aí, né, mais de 500 mil mortos. Beleza, galera? Fechamos por aqui a Guerra de Secessão e nos encontramos em nossa próxima aula.